Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Estamos aqui para o estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo da lição número 10, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua face, em busca de comunhão e intimidade com o nosso Deus, nosso Pai, nosso querido Jesus, nosso querido Espírito Santo. Que o Teu Santo Espírito se manifeste aqui em nós, nos que estão assistindo e em mim que estou expondo a Tua palavra, que o Espírito Santo esteja atuando, iluminando a nossa mente. Derrama sobre nós a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição número 10, o Espírito Santo, a palavra e a oração. A oração, eu gosto de dizer que é o mais rápido caminho para o trono de Deus. A oração é o caminho mais curto para introduzir você na presença de Deus. De preferência, a oração deve ser ajoelhado. De preferência, você pode orar de qualquer jeito, deitado, sentado, você pode orar no carro, pode orar andando pelas ruas, trabalhando, enfim. Não existe uma específica forma de oração. Mas, em se tratando de um momento favorável, a melhor posição é ajoelhada. Quando você se ajoelha num sentido, numa forma de humildade, reconhecendo a grandeza de Deus. Quando eu me ajoelho diante do meu Deus, eu digo: Pai querido, soberano do universo, Criador dos céus e da terra, eu me ajoelho diante do Senhor, porque só o Senhor é Deus. E só o Senhor merece a nossa reverência. Nós, então, ajoelhados na presença de Deus, quando as circunstâncias permitirem, mas, de qualquer forma, para cumprir com o mandamento bíblico, orai sem cessar, nós temos que orar de qualquer jeito, em qualquer hora, em qualquer lugar, no lazer e no trabalho. A oração, eu digo que é uma internet de alta velocidade. Esta internet chamada oração nos conecta ao trono de Deus, nos introduz na presença de Deus. Só que esta internet tem que ser mantida diariamente, não pode ficar caindo para que você esteja em ligação, em conexão com o céu. Esta internet não pode ser tão fraca, ou seja, usada de vez em quando, não. Deve ser constante, diariamente, todas as manhãs, todas as madrugadas, todas as noites, todas as horas do dia. O verso áureo desta semana está em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui esse texto de Romanos 8, 26 está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza e não sabemos como orar, mas o Espírito nos ensina como orar. É o Espírito Santo que trabalha dentro do meu coração, na minha mente, ensinando-me a orar de uma forma que agrade a Deus. Orar de uma forma que realmente me introduza na presença de Deus, me ensinando a pedir coisas corretamente, não pedindo coisas que sejam más para mim. Queridos, o Espírito Santo nos ensina a orar. O Espírito Santo atua na nossa mente. Como disse alguém, eu preciso de Jesus Cristo para a minha vida eterna. E eu preciso do Espírito Santo para a minha vida interna. O Espírito Santo intercede dentro de mim, ensinando-me a orar, ao passo que Jesus Cristo intercede por mim diante do Pai. O Espírito Santo nos ensina a orar. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
A oração verdadeira, ela desenvolve em você a espiritualidade. Você será tão espiritual quanto a tua vida de oração. Porque a verdadeira espiritualidade e a oração andam juntas. A oração nos aproxima de Deus, nos eleva à sua presença e nos habilita a viver em resposta às promessas divinas. Não devemos fundamentar a vida espiritual em nossa experiência instável ou em sentimentos subjetivos. Não podemos concentrar nossas orações em práticas meditativas e contemplativas suspeitas. Existe agora uma onda de oração meditativa, meditação transcendental, como é ensinado no livro A Busca. Sim, nós não podemos concentrar nossas orações nesse tipo de meditação. Meditação não é oração. Oração é o abrir do coração a Deus, é o falar com Deus. Não é o ficar em silêncio, esvaziando a mente, não. Oração é o abrir do coração, abrir a boca, louvar, falar, conversar com Deus, chorar aos pés do meu Senhor Jesus Cristo. Sim, na parte de domingo fala sobre a oração que agrada a Deus. Sabe qual é a oração que agrada a Deus? É a oração. A oração que agrada a Deus é a oração. Orar sempre é bom. Como? De qualquer jeito. Onde? Em qualquer lugar. Queridos, a oração agrada a Deus. Por quê? É um sinal de dependência de Deus. Existem orações de todos os tipos e tamanhos. Orações curtas e urgentes. Lembram-se daquela oração de Pedro? Quando estava afundando, não dava para se introduzir, não dava para escolher palavras, não dava para cantar um hino. Foi uma oração de emergência. Pedro já afundando, já a água entrando pela boca, ele disse: Senhor, salva-me. Queridos, orações curtas, orações de emergência, orações longas, quando você está fechado dentro do seu quarto, dentro do seu aposento, só você e Deus, você pode orar por horas. Orações tranquilas e orações apressadas, orações angustiantes, orações em que você está realmente desabafando, que você está chorando aos pés de Jesus Cristo. Existem orações planejadas com horário e lugar específicos, mas existem orações inesperadas, de emergência, orações de louvor, quando você só louva, você canta hinos de louvor, orações também de gratidão, orações de súplicas, orações de pedidos, orações de confissão dos nossos pecados, quando a confissão dos nossos pecados é arrancada de dentro de nós pelo poder do Espírito Santo e as nossas confissões vêm misturadas com lágrimas. Sim, orações intercessórias, quando nós oramos por pessoas que nós queremos salvar, orações por milagres na nossa vida. Existem coisas que vão acontecer por milagres, orações por curas, orações por libertação dos demônios, orações acompanhadas de imposição das mãos, orações acompanhadas usando o azeite, a unção com azeite, como diz lá em Tiago. Queridos, as orações, existem orações terapêuticas, orações em que você desabafa, em que você abre o coração, você se acalma, contando para Jesus Cristo, chorando aos pés dele. Buscar a Deus em primeiro lugar. O foco da oração tem que ser Jesus. Esse é o foco da oração. Eu quero ler com vocês em João capítulo 15, o verso 7. Abra sua Bíblia em João capítulo 15 e o verso 7. Vamos ver aqui qual deve ser o foco da oração. Capítulo 15, o verso 7 de João. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tenha certeza de que a sua oração é uma evidência de que as palavras de Cristo estão em você e que você está em Cristo. Ou seja, existe uma ligação, uma conexão íntima
duradoura entre você e Jesus Cristo. Você quer fazer a vontade de Jesus? Você quer armazenar na sua mente a palavra de Jesus? Você quer entesourar na sua mente o conhecimento de Jesus? Você quer assimilar a beleza de Jesus Cristo? Ou seja, você está intimamente relacionado com Jesus e a sua oração, o foco é Jesus. Buscar a Deus em primeiro lugar e desfrutar da sua companhia é mais importante do que qualquer outra coisa que Ele possa nos dar. O prazer de estar na presença de Deus, a comunhão com Ele. Se Deus estiver em primeiro lugar em nossa vida, vamos querer fazer o que Ele deseja. Seus pensamentos moldarão nossos desejos. Quando Deus é o centro da nossa oração, começamos a orar a partir da sua perspectiva. Começaremos a ver toda a nossa vida através dos olhos de Deus. Essa perspectiva enobrece a oração. Deus tem profundo interesse em nós. Ele deseja fazer parte de todos os aspectos da nossa vida, nossas preocupações, os nossos medos, os nossos desejos, as nossas esperanças, o nosso sucesso e os nossos fracassos, nossas alegrias, nossas falhas, tudo isso deve ser levado até Jesus. Nós contamos para Jesus tudo. Nós falamos para Jesus de tudo. Não é somente agradecer ou pedir, nós também choramos, nós também reclamamos muitas vezes de coisas que nós dizemos: Senhor, eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso que está acontecendo. Me ajude, Senhor. Sim, queridos, a oração não muda Deus, mas a oração nos muda a nós, pois somos levados à presença transformadora de Jesus. A oração, diz Ellen White no livro Caminho a Cristo, página 93, a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Um amigo você conversa todos os dias com ele. Um amigo você não esconde nada dele. Um amigo você abre o seu coração. Você não tem segredos de um amigo. É assim que a Bíblia está dizendo que a oração é o conversar com Deus como um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva até Ele. Queridos, aqui nesse livrinho Caminho a Cristo, existe um capítulo, o privilégio de falar com Deus, o privilégio da oração. Aqui diz que o Salvador Jesus tornou-se um suplicante. Você e eu precisamos ser suplicantes das bênçãos de Deus. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Ele é o nosso irmão em nossas fraquezas. Como nós, em tudo foi tentado. A sua humanidade tornou a oração uma necessidade e um privilégio na vida de Jesus. E também a oração é uma necessidade sua e minha, e também um privilégio, porque nos introduz na presença do trono de Deus. Jesus encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, que somos fracos e débeis, pecadores mortais, como somos, sentir a necessidade de fervorosa e constante oração. As trevas do maligno, Caminho a Cristo, página 94. As trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam a oração. Então, isso quer dizer que a oração afugenta Satanás da sua casa, afugenta Satanás da sua vida. As sutis tentações do inimigo os levam ao pecado. E tudo isso acontece por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes ofereceu. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus serem tão relutantes em orar? Quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Existem certas condições para a oração, não é? Nós vamos ver aqui na lição desta semana algumas condições estabelecidas na palavra de Deus para a oração. Na parte de segunda-feira,
está falando sobre o fundamento da oração bíblica: pedir a Deus. Nossos pedidos devem iniciar pedindo aquilo que Deus realmente quer nos dar. Nós podemos pedir coisas que Deus não prometeu na Bíblia. Não há problema nenhum. Você pode pedir carros, você pode pedir casas, você pode pedir dinheiro, você pode pedir emprego, você pode pedir coisas que não estão claramente prometidas na Bíblia. Mas nós deveremos pedir especialmente aquilo que Deus já prometeu. Porque quando você está pedindo algo que Deus já prometeu, você está orando segundo a vontade divina e Ele vai nos dar, com certeza, com absoluta certeza, Ele vai nos dar aquilo que estamos pedindo, porque Ele já disse que quer nos dar. Queridos, Mateus capítulo 7, verso 7. Mateus capítulo 7, verso 7, esse é o texto que está aqui na lição de segunda. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 7 e o verso 7. Vamos ler aqui. Vamos ver o texto que Jesus nos ensina a pedir. Mateus 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Eu gosto desse texto, o mesmo texto, mas que está em Lucas capítulo 11. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11 e você vai encontrar o mesmo texto. Só que no texto de Lucas capítulo 11, fica bem mais claro quando o médico Lucas, o evangelista Lucas, ele fala que quando Jesus pronunciou este conselho, pedir e dar-se-vos-á, Lucas diz que Jesus Cristo estava se referindo especificamente à dádiva do Espírito Santo. Diz aqui, Lucas capítulo 11, versos 9 em diante. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, a quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Interessante, queridos, quando nós pedimos o Espírito Santo, nós estamos pedindo especificamente algo que Deus está desejoso de dar. Ele está desejoso de derramar sobre você o Espírito Santo. E muitas vezes pedimos tantas coisas e não pedimos o Espírito Santo. Quando Deus dá para você o Espírito Santo, quando o Espírito Santo é derramado sobre você, todas as outras coisas das quais você tem necessidade serão supridas. Queridos, então, pedir segundo a vontade de Deus é pedir o que Ele está desejoso de dar. Isso está em 1 João, capítulo 5, verso 14. Primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 14. Eu gosto muito desse texto. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 14. Aqui nós lemos: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não é que às vezes Ele nos ouve. Não é que talvez Ele vai nos ouvir. Não, aqui é uma certeza. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a vontade divina, Ele nos ouve com certeza. Queridos, Jesus Cristo prometeu sim dar para você o Espírito Santo, e Ele sempre dará quando você pedir. Jesus prometeu perdoar os nossos pecados, e Ele sempre vai nos perdoar quando confessarmos os nossos pecados. Ele prometeu guiar e dirigir a sua vida, e Ele sempre vai guiar e dirigir a sua vida. Há coisas que na oração, quando você está pedindo algo que Deus não prometeu, claramente você diz: se for da tua vontade, se for da tua vontade. Mas, quando você está pedindo aquilo que Deus já prometeu na Bíblia e está dizendo: eu quero dar isso para você, neste caso você não precisa dizer: se for da tua vontade, derrama sobre mim o Espírito Santo. Não, já é da vontade de Deus. Se for da tua vontade, perdoa os meus pecados. Não, queridos, já é da vontade de Deus perdoar os nossos pecados. Se for da tua vontade, salva-me a minha família. Não, já é da vontade de Deus.
Já é o desejo de Deus de salvar você e a sua família. Nós temos esta plena certeza. O ato de pedir revela nosso desejo e expressa nossa confiança em Deus. Pela oração nos aproximamos dele, nele buscamos amparo e ajuda. Quando pedimos a Deus, também lhe damos publicamente a permissão para atuar em nosso favor. Deus quer que lhe peçamos. Deseja que levemos a ele nossos pedidos de oração. Se não lhe pedirmos, não receberemos as dádivas que prometeu. Jesus disse: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Queridos, podemos pedir qualquer coisa a Deus? Sim. Nenhum pedido é demasiado pequeno ou sem importância para Ele, mas devemos pedir especialmente o que Ele prometeu, o Espírito Santo. O Espírito Santo, depois de Jesus Cristo, depois da grande dádiva que o céu fez, doando Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, a segunda maior dádiva é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos suprir todas as outras necessidades. Existem algumas condições que devem ser cumpridas para que recebamos o que pedimos. Se não estamos dispostos a nos submeter totalmente a Deus, se nossos pedidos refletem apenas nossos desejos egoístas e pecaminosos, Ele não responderá às nossas orações. Uma condição importante para que as nossas orações sejam atendidas é a nossa disposição de obedecer à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Todas as dádivas de Deus são prometidas sob a condição de obediência. O Senhor não é glorificado pelas monótonas súplicas que demonstram que nada é esperado. Você tem que crer que vai receber. Ele deseja que todo aquele que crê se achegue ao trono da graça com fervor e confiança. Sim, queridos, o crer. Esta é a ênfase da lição de terça-feira. O fundamento da oração bíblica é o crer. Não é o sentir, não é o ver. Não espere sentir a cura para depois louvar a Deus pela cura. Você já pode começar a louvar a Deus pela cura ainda quando está sentindo as dores. Não é o sentir, é o crer. Não espere ver para depois louvar a Deus e agradecer. Já pode louvar e agradecer antes de ver o milagre. O crer independe daquilo que vemos ou sentimos. Eu quero ler agora para vocês o que está neste livrinho precioso, página 49 do Caminho a Cristo, página 49. Aqui neste livro Caminho a Cristo tem o capítulo que tem o título Paz Mental. Nesse capítulo Paz Mental do Caminho a Cristo existem conselhos preciosos. Eu vou ler alguns. Aqui diz: você confessou seus pecados e os renunciou de coração? Você resolveu entregar-se a Deus? Vá, pois, a Ele, peça-lhe que lave os seus pecados e dê a você um coração novo. Acredite, então, que Ele o fará. Você tem que crer. Você não pode duvidar. A Bíblia diz que aquele que duvida não vai conseguir nada de Deus. Acredite que aquilo que a boca de Deus prometeu será feito. Ele é fiel em cumprir, porque assim prometeu. Devemos crer que iremos receber o dom que Deus nos prometeu e ele será nosso. Voltemos ao caso do paralítico lá de Betesda. O pobre enfermo estava inválido, havia 38 anos que não fizera uso dos seus membros. No entanto, Jesus lhe ordenou: levante-se, tome a sua cama e vá. O doente poderia ter dito: Senhor, se quiseres curar-me, obedecerei a tua palavra. Mas não, ele creu na palavra de Cristo, creu que fora curado e fez imediatamente o esforço, decidiu andar e andou, agiu sob a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. Ele pegou Deus na palavra, ele pegou Jesus na palavra. Jesus falou, ele agiu em cima da palavra que saiu da boca de Jesus. Nós temos que aprender a pegar Deus na palavra, crer na palavra que saiu da boca de Deus. Você crê nessa promessa, confessa os pecados e se entrega a Deus. Você quer servi-lo. Tão logo toma essa decisão, Deus cumpre a sua palavra para com você. Se crê na promessa,
Assim será se você crer. Não espere até que sinta, na página 51 deste capítulo, Paz Mental, do Caminho a Cristo. Diz assim, página 51, não espere até que sinta que está curado. Está claro, irmãos? Está claro para você isso? Não espere até que sinta que está curado, mas diga, creio, assim é, não porque eu esteja sentindo, mas porque Deus o prometeu. Os nossos sentimentos são enganosos. Nós devemos fundamentar nossa vida em cima da palavra que saiu da boca de Deus e não naquilo que nós sentimos. Jesus disse, quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam e assim tudo será dado para vocês. É aqui que milhares erram. Não creem que Jesus lhes perdoa pessoalmente, de maneira individual. Abandone a suspeita, abandone a desconfiança. Tão somente creia que Deus vai ajudá-lo. Ele quer restaurar em você a sua imagem moral. À medida que você se aproxima de Deus em arrependimento e confissão, Ele se aproximará de você com misericórdia e perdão. Queridos, na parte de terça-feira, Tiago capítulo 1, versos 6 a 8, fala então da necessidade de crer. Tiago capítulo 1, versos 6 a 8. Aqui lemos. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então é o crer, é o acreditar. A oração eficaz deve ser acompanhada de uma crença não apenas de que Deus pode responder, mas que Ele irá responder de acordo com a vontade divina. Na Bíblia, a crença está associada à confiança. Quando nutrimos dúvidas de que Deus vai cumprir suas promessas, vacilamos e não podemos esperar receber nada dele. Crer significa confiar na palavra de Deus, pois é a fé e a certeza das coisas que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Pela fé nos agarramos às promessas de Deus, pois confiamos no que Ele tem dito. Pela fé sabemos que é impossível que Deus minta. Hebreus capítulo 6, verso 18. Ele, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pela fé sabemos que Deus pode todas as coisas. Nada lhe é impossível. Além do crer, primeiro pedir, segundo crer. Mas além dessas duas exigências, nós lemos na parte de quarta-feira, o fundamento da oração bíblica é reivindicar as promessas de Deus. O que significa isso? Significa que você tem que se apropriar das promessas de Deus feitas para você. Você não pode ler as promessas bíblicas pensando que eram promessas para Jacó, promessas para Abraão, promessas para Enoque, promessas para Moisés. Não, você tem que se apropriar, você tem que tomar posse das bênçãos aplicando para você, colocando o teu nome na Bíblia. Você pode ter o teu nome na Bíblia, porque você coloca o teu nome na Bíblia e você se apropria daquela bênção, você se apropria daquelas promessas. Em 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, diz que nós podemos ter certeza, sim, quando estamos orando segundo a vontade de Deus, nós podemos ter a certeza, pegar Deus na palavra. Deus se agrada quando reivindicamos o que Ele prometeu. Esse terceiro aspecto da oração bíblica é o recebimento. Depois de pedir e crer em suas promessas, precisamos reivindicar o que Ele prometeu. Ellen White diz que podemos pedir qualquer dom que Ele tenha prometido, então deveremos crer que o recebemos e agradecer. Antes de se levantar da oração, já agradecer.
por ter recebido. Ah, mas eu não vi, eu não senti nada. Mas agradeça, porque você já começou a receber. Quando reivindicamos a promessa e agradecemos a Deus por ela, já temos a dádiva que Ele prometeu. Recebemos o dom prometido pela fé, mesmo antes de vê-lo ou senti-lo. No episódio da oração que Jesus Cristo fez na ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11, Jesus agradeceu ao Pai pela ressurreição de Lázaro antes de Lázaro ressuscitar. Jesus disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Jesus agradeceu ao Pai antecipadamente, porque ele ressuscitaria Lázaro, embora o amigo ainda estivesse na sepultura. Ao agradecer ao Pai, Cristo recebeu aquilo que havia pedido. Eu gosto de ilustrar dizendo que aquela criança que chega para o papai e diz: Papai, eu quero te agradecer pela bicicleta que o senhor vai me dar no dia do meu aniversário. O pai não tinha prometido nada para ele de bicicleta. Mas todos os dias ele disse para o papai: Papai, eu te agradeço pela bicicleta que o senhor vai me dar no dia do meu aniversário. E isso ele faz semana após semana, mês após mês. E o pai diz: eu vou ter que dar essa bicicleta? Ele está me agradecendo por algo que eu ainda não dei? Queridos, ele vai receber a bicicleta. Assim é com o nosso Pai Celestial. Quando você agradece a Deus pela salvação do seu filho. Mas o meu filho é um drogado, meu filho é uma pessoa, ele é ateu, mas você está agradecendo e louvando a Deus pelo Espírito Santo estar transformando o seu filho. Você ainda não viu nenhuma transformação, mas você já está louvando a Deus pela transformação. Você está pedindo a Deus a salvação do seu filho e já agradece a Deus pela salvação do seu filho, dizendo que ele pertence a Deus. Queridos, é louvar e agradecer sem ver e sem sentir. O Senhor diz: invoca-me no dia da angústia. Salmos 50, verso 15. Pelas orações insistentes evidenciamos nossa forte confiança em Deus. O senso da nossa necessidade nos induz a orar com fervor e nosso Pai Celestial é comovido por nossas súplicas. Agradecer pela bênção antes de sentir ou ver. Na parte de quinta-feira, eu gostaria de ler suplicando pelo Espírito Santo. Esta é a maior de todas as dádivas depois de Jesus Cristo. É o Espírito Santo. E quão pouco pedimos pelo Espírito Santo? Quão pouco pensamos? Paulo, quando visitou Atenas, ele disse: eu vim aqui falar para vocês, e eu vejo que vocês têm altares para muitos deuses, e vocês têm também um altar para o Deus desconhecido. Portanto, esse Deus desconhecido para vocês, esse é o meu Deus, o Criador dos céus e da terra. O Deus desconhecido para os gregos. Mas, queridos, sabe que na Bíblia, o Deus mais desconhecido é o Espírito Santo. E nós temos que pedir mais, buscar mais, suplicar pelo Espírito Santo através da oração. Em Caminho a Cristo, página 70. Caminho a Cristo, página 70, diz assim: consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso sua primeira atividade. Ore: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje no teu serviço. Permanece comigo. Permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, consagre-se a Deus para este dia. Peça-lhe que examine todos os seus planos para que eles sejam levados avante ou não, conforme a indicação da sua providência. Pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em você. Diga: Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo habite em mim, na minha mente. Eu quero que o Espírito Santo implante em mim o caráter de Jesus. Todos os traços de caráter de Jesus. Existem muitas coisas pelas quais podemos orar. Mas há uma grande necessidade, neste momento de perigo em que vivemos. Deveremos pedir o Espírito Santo. Essa é a maior dádiva
depois de Jesus. Ao conceder o Espírito, Deus não poderia ter dado algo melhor ao seu povo. Por meio do Espírito e de sua atuação em nossa vida, todas as nossas necessidades serão supridas. Há, no entanto, um grande obstáculo: nós mesmos. Muitas vezes não estamos preparados para receber o Espírito Santo. Lembrem-se que os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo não quando estavam jogando bola, não quando estavam no lazer. Os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo depois de 10 dias no cenáculo, confessando os pecados, pedindo perdão um para o outro, tirando do meio deles todo o espírito de supremacia, toda arrogância espiritual. E então, depois de 10 dias de confissões e súplicas fervorosas, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Nós temos que pedir e confessar os nossos pecados, pecados conhecidos, pecados acariciados na tua vida, na minha vida, vão bloquear o derramamento do Espírito Santo sobre você e sobre mim. O Espírito de Deus não é um fim em si mesmo. O Espírito Santo não trabalha para si mesmo. O Espírito Santo não tem a função de exaltar a si mesmo. O Espírito Santo não tem o objetivo de criar uma doutrina sobre si mesmo, uma teologia sobre si mesmo. Não, o Espírito Santo não é um fim em si mesmo. Ele é um meio de nos conduzir a Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele sempre nos conduz a Cristo, exaltando Cristo, introduzindo Cristo na sua vida, entronizando Cristo na sua vida. Ele é dado para que Jesus seja exaltado, para que possamos reproduzir o caráter de Cristo em nossa vida e sejamos habilitados a servir às pessoas na edificação do corpo de Cristo, a Igreja. Portanto, qualquer culto, seja público ou privado, que exalte o Espírito Santo acima de Jesus Cristo, é um erro, pois por meio de Jesus temos acesso em um só Espírito ao nosso Pai. Eu gostaria de ler para vocês, para concluir, o que está aqui no Caminho a Cristo, página 70. A vida em Cristo, queridos, é uma vida de descanso, não de ansiedade, não de estresse. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante e serena confiança. A esperança não está em você mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza se une à força de Jesus. Sua ignorância se une à sabedoria de Jesus. A fragilidade sua se une ao poder eterno de Jesus. Você não deve, pois, olhar para si mesmo, nem permitir que os pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas centralize os pensamentos em Jesus. Pense constantemente em seu amor. Pense constantemente na beleza e perfeição do caráter de Jesus. Jesus em sua abnegação, Jesus em sua humilhação, Jesus em sua pureza e santidade, Jesus em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua e minha meditação. Quando o amar, quando o imitar e confiar inteiramente em Jesus, você será transformado na sua semelhança. Vou repetir. Quando o amar a Jesus, quando você o imitar, quando você confiar inteiramente em Jesus, é que você será transformado à sua semelhança. Queridos, o Espírito Santo quer fazer de você um templo, habitar em você, implantar em você, na sua mente, o padrão celestial de conduta, de comportamento, de vida, o estilo de vida. Seja você um canal de bênçãos nas mãos de Deus. Que o Espírito Santo habite em você. Que o Espírito Santo faça de você um suplicante, um constante suplicante, vivendo em oração, orando sem cessar. O tamanho da sua vida de oração determinará o tamanho da sua vida espiritual. A oração nos faz crescer e nos faz gigantes espirituais.
gigantes espirituais. Os grandes heróis da fé foram homens que tiveram uma forte vida de oração. Orar é falar com Deus. Orar é brigar com Deus. Brigar com Deus naquilo que nós queremos salvar, abençoar pessoas, libertar pessoas. Nós muitas vezes intercedemos com orações. Quantas vezes eu digo, Senhor, eu não posso aceitar isso. Quando estamos procurando salvar uma pessoa e Satanás está tentando arrebatar esta pessoa das mãos de Deus, e nós dizemos, Senhor, eu não aceito a perdição desta pessoa, porque Jesus já morreu por ela. Eu exijo em nome de Jesus a salvação dela, que o Espírito Santo não a deixe, que o Espírito Santo a convença dos pecados. Nós brigamos nesse bom sentido com o nosso Deus através da oração. Vivam a vida de oração, meu querido irmão. Seja um suplicante como Jesus Cristo. Mas não espere sentir, não espere ver. Creia na palavra que saiu da boca de Deus e assim será. Fique com Jesus Cristo. Amém.